A Ecovias 101 é responsável pela gestão de 478 quilômetros da BR-101 no Espírito Santo. A via está em processo de duplicação e está previsto um novo leilão para sua concessão. Sobre a gestão da BR-101, a AS Brasil conversa hoje com o Roberto Amorim Júnior, diretor superintendente da Ecovias 101. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Ecovias é responsável pela gestão da BR-101, né? O contrato de concessão foi assinado em 2013, né? Tem 12 anos que a Ecovias é responsável por essa gestão. Teve início a duplicação. E como é que anda essa duplicação? Em que pé ela está? Ela já deveria ter terminado? Sim, importante trazer algumas informações, né, históricas da Ecovias 101. E como você bem colocou, nós estamos na gestão do contrato há 12 anos e um dos objetivos estabelecidos no contrato é que nesse prazo de 10 anos estariam realizadas praticamente todas as obras de ampliação. Porém, por alguns desafios que nós tivemos, né, dentro do contrato de concessão, e aí podemos citar desafios com relação ao licenciamento ambiental, até porque a gente tem uma importante reserva no norte do estado, em Soretama, que a gente precisa entender e achar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação ambiental, acabou demorando um pouco mais do que a gente previa. E algumas premissas utilizadas na gestão do contrato, ou melhor, que foram previstas no início do contrato pelo poder concedente, acabaram não acontecendo, né? E isso acabou, de certa forma, atrasando a possibilidade de realização desses investimentos. Então hoje nós temos 115 quilômetros de duplicações executadas do total de 478 que eram esperados, né? Nós estamos exatamente no momento de reavaliação do contrato, que a gente chama de repactuação contratual junto ao poder concedente, ao Ministério do Transportes, buscando uma forma de acelerar e retomar o quanto antes esses investimentos previstos para a BR-101 aqui no estado do Espírito Santo. A duplicação de uma rodovia, né, ela exige uma análise mais profunda, principalmente quando se trata de cidades. Você citou a questão de Soretama, né, que a gente sabe é uma floresta e a via passa por dentro, né? Quais são os trechos, né, como você citou de Soretama, que mais demandam recursos ou que são mais complicados para a duplicação? A gestão da rodovia hoje, ela é uma gestão e uma operação que a gente tem recursos alocados em toda a rodovia. Então, nos 478 quilômetros, nós temos bases operacionais, guincho, ambulância, veículos de inspeção de tráfego que circulam constantemente toda a rodovia, mas sem dúvida que os trechos urbanos demandam um pouco mais dos recursos, né? Então a região de Serra, Linhares, São Mateus, mesmo Soretama, são regiões que a gente sempre tem uma atenção especial, porque você tem ali a convivência de pedestres, veículos de carga, veículos de passeio, então naturalmente que a gente tem uma demanda maior ali em termos de operação e de atenção para a garantia da segurança viária. Quando começou o contrato de concessão, se eu não me engano, o nome da empresa era Eco 101. Exato. E hoje é Ecovias 101. Como é que foi esse rebrand, né? Qual que era o foco dessa transformação? Porque aí também tem que a população se acostumar, as pessoas, né, conhecer essa nova versão da empresa. Exato. O Grupo Ecorodovias, que é um grupo nacional, tem ao todo 12 concessões de rodovias no Brasil. O maior acionista é um acionista italiano. Fez exatamente um rebrand agora recentemente, a coisa de um mês, bem recente mesmo, onde foi trabalhada e padronizado o nome de todas as concessões do grupo. Então, o nome Ecovias vem dessa unificação de todas as demais concessões, além da antiga Eco 101, que agora chamamos Ecovias 101. Então, foi uma ação nacional do Grupo Ecorodovias, todas passando a se chamar, então, Ecovias, no nosso caso, Ecovias 101. A Ecovias fez, né, um acordo com o Ministério do Transportes que está, como eles chamam, modernizando contratos, né, de concessão de rodovias no Brasil, entre eles o da BR-101. E o que a repactuação tem de interessante para a Ecovias, que vai participar do leilão que está marcado para o próximo mês, né, junho?
Exatamente. O leilão está agendado para o dia 26 de junho, na B3, em São Paulo, na Bolsa de Valores, e a Ecovia 101 é uma das participantes desse leilão. Então nós temos um otimismo que a gente tem chance de continuar a administração, e essa administração ela com base num contrato, como você bem comentou, modernizado. Em linhas gerais, o que nós temos de importante nessa modernização? Primeiro, isenção para motocicletas, então motociclistas vão ser isentos do pagamento de pedágio. Quem utilizar aquele pagamento eletrônico que é com a tagzinha, também vai ter um desconto de 5% a partir da validade desse novo contrato. Usuários frequentes, então comunidades lindeiras, onde os veículos de passeio utilizam mais de uma vez por mês o pedágio, também vai ter um desconto, isso vai acontecer progressivamente. E o principal de tudo que a gente enxerga é exatamente não haver a paralisação de investimento. Hoje a gente continua com obras de duplicação para o trecho norte, ali na região de Serra, próxima à saída do contorno do Mestre Álvaro, e temos também a duplicação que nós chamamos de trecho F no município de Anchieta. Hoje nós estamos fazendo ali a construção de uma nova ponte sobre o Rio Grande, então a gente tem essas duas obras em andamento, mas a gente sabe que não é um ritmo adequado para a necessidade que nós temos de acelerar a melhoria da infraestrutura no estado. Então o grande ganho dessa modernização contratual, além desses benefícios que eu comentei, até de isenção e descontos em pedágio, é a retomada imediata de um volume significativo de investimento. Ou seja, o contrato prevê, independente da Ecovia 101 continuar ou não, que nos próximos 3 anos serão executados praticamente 2 bilhões de obras, principalmente de ampliação aqui no estado do Espírito Santo. Aí um esclarecimento, porque quando a gente lê sobre o leilão, vem comentando que o investimento é de 10 bilhões, né? Esses 10 bilhões, como eles vão ser empregados? Isso, os 10 bilhões é para o período da concessão todo de 24 anos, onde 2 bilhões serão empenhados somente nos 3 primeiros anos, tá? Mas basicamente são 7 bilhões em obras, e aí 3 bilhões e meio aproximadamente obras de ampliação, são duplicações, terceiras faixas, novos dispositivos de entroncamento em desnível nos municípios, então a gente vai ter viaduto para tirar esses cruzamentos em nível que melhora a segurança viária e fluidez dentro dos municípios, até pelo que nós comentamos, né? O trecho urbano, via de regra, tem um desafio operacional maior, até pela convivência de pedestres, de veículos, bicicletas, enfim. E outros 3,5 bi serão investidos em melhoria de pavimento, sinalização, drenagem, pontes, viadutos existentes, e cerca de 3 bilhões e 200 serão investidos na parte operacional, guincho, ambulância, veículos de inspeção de tráfego, toda a parte operacional, de apoio operacional à sociedade. Que é muito importante para a questão da segurança, né? Sim. Viária. Como é que a Eco 101 lida com essa questão, né? Porque, como a gente já comentou aqui, tem rodovias passando por dentro. A rodovia passa por dentro de grandes cidades, né? Tem trechos aí que já foram duplicados, então tem questão de velocidade. Como a Ecovia 101 lida com esta questão? A segurança viária para nós é prioridade na gestão da Ecovia 101 da rodovia, né? Então nós respeitamos e trabalhamos na manutenção da vida em todas as suas formas. Todo esse investimento que a gente faz de operação, além de, obviamente, da ampliação da infraestrutura, exatamente na melhoria desse tripé, né? Que a gente entende que é a máquina, né? Que são os veículos, a infraestrutura, obviamente, a parte importante nesse processo, e as pessoas. Hoje, nós temos dados que mostram que mais de 90% dos acidentes ocorrem por alguma intervenção humana ou pela imprudência humana. Então, cada vez mais o investimento, além da ampliação de capacidade, vem num conceito internacional de rodovias que perdoam, ou seja, sabendo que a gente tem esse desafio da intervenção humana e a decisão muitas vezes não sendo a melhor possível, como é que a gente implanta dispositivos que num erro humano não seja fatal. Então cada vez mais os investimentos na rodovia, aqui na BR-101, tem esse conceito de priorizar a segurança viária através de investimentos de rodovias que perdoam, como nós falamos, né? Para que nós, no caso do ser humano falhar, que a gente tenha uma segunda chance. Entendi. Bom, e você estava comentando sobre a questão da participação no leilão, em junho. O que o capixaba pode aguardar, assim, caso a 101, caso a Ecovia 101 ganhe o leilão, né, refaça a concessão,
visualmente o capixaba vai sentir diferença? O que ele vai perceber ao utilizar, né, a BR-101? Sem dúvida. Primeiro, por conta desse histórico de 12 anos, que a gente já sabe bem claramente o que deu certo e o que não deu certo. Então a gente entra num novo momento em que a gente está com um novo projeto na mão, moderno, e a gente já tem prontidão para iniciar as obras de ampliação no dia seguinte ao leilão, e a implementação desse novo contrato. E é muito claro para nós essa construção da modernização do contrato, de empenhar todos os esforços, até porque nesses 3 anos que eu falei do investimento de 2 bi, Amanda, o TCU tem um acompanhamento trimestral do contrato. Então, independente se é a Ecovia 101 ou uma outra concessionária, o projeto foi muito bem construído, já incorporando os anseios da sociedade. Então, por exemplo, nós teremos tarifas diferenciadas para pista duplicada e pista simples. Então, nós tiramos aquela sensação, poxa, eu não tenho obra aqui no meu município e estou financiando uma obra no município lá do sul. Isso não vai mais acontecer porque isso está previsto no novo contrato. Além disso, o TCU, Ministério do Transportes e a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a TNTT, fará nesses 3 primeiros anos acompanhamento trimestral da execução de obras e dos compromissos que estão sendo feitos. Além disso, nesses 3 primeiros anos, se os investimentos definidos não forem entregues, tem multas pesadas no final desse 3º ano, podendo chegar, além de multas financeiras, podendo chegar até a não descontinuidade do próprio contrato de concessão. Então a gente entende que boa parte dos anseios e expectativas da sociedade que a gente veio colhendo ao longo desses 12 anos foram incorporados nessa modernização. Entendemos que a sociedade de cara já vai ver uma alteração significativa a partir desse momento da repactação ou da modernização contratual. Você falou novamente da questão do pedágio. Você tinha falado antes os descontos, né? Sim. Que é interessante para a população. A questão de município onde não tem a duplicação, não pagar o mesmo valor de onde já teve ou está passando por obras. Mas é previsto um aumento desse pedágio? Como é que a Ecovia 101 lida com isso, né? Porque é esse relacionamento com a população, né? Com os usuários da pista. Hoje, a tarifa de pedágio praticada nos pedágios da Ecovia 101, ela remunera basicamente os serviços, até porque, como eu comentei, o ritmo das obras ele está relativamente lento dentro da expectativa que nós mesmos tínhamos, até por conta desse momento da modernização contratual. Então, via de regra, vai ter uma adequação tarifária, sim, dentro do que nós entendemos adequado às entregas de investimentos, né? E além dessas peculiaridades de diferenciação de pista dupla ou pista simples, apesar de ter uma adequação tarifária, ela ainda vai ser menor do que os novos projetos. Então o contrato vai ser modernizado, mas não chega num patamar tarifário dos novos contratos federais, por exemplo, que estão sendo licitados pela NTT. Uma das preocupações do TCU à época foi exatamente isso. Tem que ter um ganho para a sociedade, além da retomada imediata de investimentos, que a tarifa seja inferior que os novos projetos, até para fazer sentido uma renegociação contratual, uma modernização do contrato. Então, vai sim ter uma adequação nesses moldes, mas ainda significativamente inferior aos novos projetos de concessão que têm saído no país. São quantas cabines de pedágio hoje? Hoje nós temos 7 praças de pedágio nesses 478 quilômetros. Aí com a duplicação já tem previsto quantas vão ser? Não altera. Desculpa, com a duplicação não, com a nova concessão. Não altera, continuam as mesmas praças de pedágio. O que vai alterar é quando nós tivermos as obras naqueles locais, nós vamos ter alguns degraus tarifários e aí a tarifa sobe um pouquinho mais, porque você passa a pagar uma tarifa adequada à obra de uma pista duplicada e não mais uma pista simples. Bom, finalizando, você pode esclarecer, né, quem nos acompanha e até mesmo a mim, que você acompanha melhor essas questões burocráticas. Vai haver um leilão, outras empresas vão participar. Exato. Caso a Ecovia 101 não ganhe,
né? A empresa não trabalha com essa perspectiva, mas caso ela não ganhe, vocês estão com obras em andamento. Você citou aí o trecho de Anchieta e o trecho da Serra. Como é que fica essa questão? Eu faço essa pergunta porque eu acho que do ponto de vista da população deve ter essa dúvida, né? E aí o senhor, que acompanha claramente mais de perto essas questões burocráticas, pode explicar como funciona. Sim, perfeito. O que é previsto, né, nessa negociação da modernização? No caso de saída da Ecovia 101, essas obras que foram executadas, né, inclusive nós estamos antecipando já o subtrecho D, que nós chamamos, que encerra hoje na saída de Mestre Álvaro, que são 5 quilômetros, já é uma obra do primeiro ano do contrato repactuado. E nós antecipamos exatamente por saber essa importância e o tanto que é emblemático esse início da duplicação para o norte. Então nós fizemos a antecipação do início dessa obra. Isso ocorrendo, no caso da descontinuidade da Ecovia 101 não continuar, essas obras elas são remuneradas, ou seja, como se fosse uma indenização, vamos dizer assim, e o valor gasto, obviamente validado pelo poder concedente, aquele valor, ele vai ser ressarcido, vamos dizer assim, à concessionária no caso da saída e não continuar. Tá? Hoje, inclusive... Mas aí, de qualquer forma, já está adiantado ali o processo. Exatamente. Caso outra empresa vença, né, ela já vai pegar um trecho ali no norte que ela deveria ter feito, mas que pelo menos a obra já está em andamento. Exatamente. Hoje, inclusive, é importante comentar que no site da agência, no site da NTT, é possível já ver essas documentações e esses números detalhados. Então, o que nós chamamos de MEF, que é o Modelo Econômico Financeiro, como é que vai se dar esse cronograma de obras, quando vai ser realizado cada obra, no site da NTT é possível obter todas essas informações já dessa próxima fase do contrato já modernizado. Então a população tem acesso a todas essas informações. Bom, finalizando, eu queria agradecer muito a sua presença, Roberto Amorim Júnior, diretor superintendente da Ecovia 101. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Comento sempre que, apesar de uma empresa privada, nós somos prestadores de serviço público. E uma das nossas obrigações é sempre trazer informações para a sociedade, informação com a transparência e no momento adequado. Então, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Para você que está em casa e quer saber mais sobre este e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br, nos siga em nossas redes sociais e até a próxima.